Fala, Fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Dessa vez vamos falar aí sobre Sérgio Ramos. Sérgio Ramos que foi ventilado no Corinthians aí. Muita gente noticiou que o Corinthians estava interessado na contratação do espanhol. E parece, galera, que tem mais um time brasileiro que tá bem interessado no zagueiro, hein? Corinthians, como todo mundo sabe aí, tem o objetivo de contratar para defesa, né? A defesa do Corinthians não é o ponto mais forte, então precisa reforçar aí pro ano que vem, que vai ter Copa do Brasil, Libertadores. E era um dos nomes ventilados aí no Corinthians, era o Sérgio Ramos, rapaziada. E a galera da ESPN hoje tava falando que ele pode fechar com o Cruzeiro, que o Cruzeiro tá interessado. Vocês chegaram a ver isso? Não? Então fica aí, olha, tem valores, tem tempo de contrato. O Cruzeiro tá bem interessado em jogadores mais experientes, né? E o Fagner, né, galera, que provavelmente tá saindo do Corinthians, parece que por empréstimo ele tá indo pro Cruzeiro. É uma negociação que eu não achei muito interessante pro Corinthians. E é isso, vamos ver aí o que a galera da ESPN tá falando sobre esses dois casos, rapaziada, bora lá. 38 para 39 anos, é claro que não é uma negociação simples também, não joga há mais de 6 meses, né? 7 meses. 7 meses, Final de mais de meio ano. O Sérgio Ramos, segundo o Thiago Fernandes, jornalista, repórter do site Gol, pediu a bagatela de, teria pedido a bagatela de 5 milhões de reais Só isso. por mês para jogar no Cruzeiro. Olha lá. 5 milhões, o que vocês acham? Seria interessante pagar esse dinheiro todo pro Sérgio Ramos? Baita zagueiro, né? Mas a idade já, eu acho que 5 milhões já é um pouco exagerado. 95 jogos apenas, 88 deles como titular, atuando 82,6 minutos por partida, ações defensivas por jogo, quase 6, duelos aéreos por jogo, 3,3, o aproveitamento de passes de 92,5, 92,4%. Os últimos dois clubes, Paris Saint-Germain e Sevilha. Como atração, sem dúvida alguma, seria espetacular, um dos maiores zagueiros da história do futebol. Sim. Mas, em termos de produtividade, vale a pena o Cruzeiro se empenhar tanto para trazer esse jogador histórico, Bubu? Olha, por 5 milhões de reais eu não pagaria de jeito nenhum. A gente viu as estatísticas ali, eu procurei cartões, né? Porque você falou, um dos principais zagueiros da história do futebol... Bate gostoso. Defensores, né? Que ele começou como lateral direito. Inclusive, o Vanderlei Luxemburgo foi muito importante para que ele fizesse o movimento para a zaga, né? Luxemburgo foi útil muito na carreira do Sérgio Ramos. Eu ouvi muito antes do Cruzeiro o interesse que seria do Corinthians. O Corinthians está nessa fase, né? Depois do sucesso do Memphis. Fase galáctica. Do sucesso do Memphis, Pogba, de repente pode ser, Sérgio Ramos, né? Muitos nomes estrangeiros, o Corinthians parece estar gostando dessa brincadeira. Sei lá, fisiculturista. Então, fisicamente, a idade é avançada, mas acho que fisicamente ele ainda tem condição, por um cara que sempre se cuidou, né? Sempre no aspecto físico, ele sempre foi exemplar. Fisicamente ele está bem mesmo, mas a velocidade e o fôlego não são os mesmos. E aqui a gente viu isso nos jogos do Sevilha. E eu citei, né? Aqui, eu defendo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos começou em 2003. Eu acho que a gente está ultrapassado a história de 3 amarelos para suspender. Na Europa, dependendo da liga, né? 4 ou 5, né? Como na Premier League, amarelos para suspender. Um Sérgio Ramos, num Campeonato Brasileiro de 38 rodadas... Se ele joga pelo Cruzeiro, pelo Corinthians, eu acho que ele vai pegar uma meia dúzia de suspensões, pelo menos. Só tô falando sem ser vermelho, só de amarelo. Sem ser tarjeta roja. Porque aqui é um país onde tem muito faltinha, muito cartãozinho, muito comum. E o Sérgio Ramos já chega com uma fama também de um cara que chega duro. Boa parte do sucesso do jogo dele, ele é muito competitivo, muito... aguerrido, para não dizer às vezes passar um pouco do ponto. Aqui eu acho que ele ia ser suspenso sistematicamente. E isso também você tem que levar na conta para fazer um investimento, né? É um jogador de seleção, o cara vai me desfalcar algumas vezes aqui no Brasil. Mas ele não é mais chamado? No caso dele, não. O cara é violento, não, mas toma muito cartão, muito suspenso, tem uma conta também. Você tem que pesar isso. Para pagar 5 milhões de reais, um time brasileiro, mesmo que tá bem de grana, eu não pagaria. Você gostaria de ver o Sérgio Ramos no Brasil? Adoraria. Assim, com certeza, como notícia, pelo tamanho do jogador que é, você falou, concordo. E se você fosse cruzeirense?
Se for nesse molde do clube ter que pagar os 5 milhões, eu também não, por maior que seja, talvez o melhor zagueiro, ou pelo menos um dos 3 melhores da geração dele, eu não tenho dúvida disso. É um zagueiro histórico. Talvez seja um dos 3 melhores que eu vi. Eu também colocaria dessa forma. É impressionante. Levando em consideração o fator decisivo. E sem falar a quantidade de gol, ele tem mais de 100 gols pelo Real Madrid, é absurdo. É que a gente viveu o momento, né? Então talvez a gente diminua um pouco isso, mas o que o Sérgio Ramos fez no futebol foi histórico, né? Tipo o que Maldini fez, sabe? Beckenbauer lá atrás, cara histórico, gigante para a história do futebol. O cara era um zagueiro firme, não era um zagueiro mole, zagueiro que não tinha viagem perdida, muito bom, muito rápido, uma impulsão gigante, né? Não perdia a bola por cima. Era um negócio absurdo que o Sérgio Ramos jogou de bola no auge. E sabia jogar com o pé, né? Não é que sabia jogar, ele poderia facilmente ser meia de qualquer time brasileiro no auge da carreira dele. Jogava muito, joga muito ainda, né? Mas talvez a parte física impeça ele de desempenhar o melhor futebol, né? Porque 38 anos já perdeu muita potência física, não tem jeito. Pelo valor, se fosse no molde de um parceiro, aí acho que aí tem conversa, aí pode ser interessante. Mas você desembolsando 5 milhões... e eu concordo quando o Matos fala que contrato seria de 1 ano. Não dá para você também pensar em um contrato de longa duração. Seria muito arriscado. E você tem que pensar... Então seria um investimento de 12 vezes 5, 60 milhões de reais. Exato. É muito pesado. E assim, tá bem fisicamente, mas tem a questão do ritmo de jogo. E um cara que não joga 7 meses para fazer uma pré-temporada até readquirir, já vai ter passado um período significativo, algumas semanas, até ele estar num nível competitivo muito bom. Então, por mais que seja um cara que teria um impacto, que seria muito legal de ver no Brasil por tudo que ele representa, se for nesses moldes de 5 milhões sendo desembolsados pelo Cruzeiro, eu acho que valeria a pena você, de repente, focar em outros jogadores que daria para você pegar uns 3, 4 com esse salário, com esse montante de 5 milhões e reforçar muito bem o elenco. Vamos dar aquela viajada gostosa. Imagina o vestiário do Fernando Diniz ser, bom, Dudu confirmado, sim, o Gabigol com grandes possibilidades de jogar no Cruzeiro, e Sérgio Ramos. Já pensou esse vestiário, Bubu? O mais badalado seria do Brasil. O Fluminense campeão da Libertadores foi o melhor time que o Diniz teve. Sim. Tirando a seleção brasileira, né? A seleção brasileira, claro, ele tinha um material humano que ele podia escolher, mas quem entregaram para ele um clube, acho que o Fluminense é o melhor. Esse Cruzeiro de 25 pode ser. Outra questão é a questão de calendário. Sérgio Ramos, aqui na América do Sul, teria que jogar a Copa Sul-Americana, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Jogador de 39 anos que ele vai ter no começo de 25. Ele é o tipo de jogador... dosar. O Suárez, por exemplo, brilhou aqui, mas ele não jogava muitas partidas. O sintético não jogava. O sintético não jogava, ele tinha alguns cuidados, assim. O Grêmio e o Renato trabalharam muito bem para preservar o Suárez para os momentos melhores ali e tal. O Sérgio Ramos precisaria de algo assim. Eu acho que até pela questão de liderança, de decisivo e tal, seria melhor contar com ele nas Copas, né? Jogos, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? Reta final do Campeonato Mineiro, clássicos e tal. Para esse tipo de jogo grande assim, seria legal você tê-lo. Agora, num campeonato longo, você desgastaria demais um jogador que já, né, tá mais pro fim da carreira, né? Mas seria... eu adoro quando chega esse tipo de nome. O Payet no Vasco, né? A Suárez. Assim, eu acho legal porque... Rames, você gostou também? Gostei, quando veio. Porque assim... Você era defensor do Rames. Então... O último dos moicanos. Então, porque assim, eu acho legal porque acrescenta o futebol brasileiro. Essas marcas, assim... A gente gosta de ver a atração. O jogador que traz público, que dá audiência. Para a imprensa é legal, para nós, a imprensa... A gente está falando aqui de um Sérgio Ramos aqui no dia... Estamos virando Major League Soccer? A gente já está brigando, rivalizando com essas ligas caras periféricas, né? O mundo árabe, mas com Estados nível Unidos. de competitividade muito mais alto. Tempos atrás a gente estava perdendo jogadores para a Ucrânia, para a Rússia, para a China, Japão, assim. Nossos jogadores medianos estavam lá. Competitividade mais alta porque os nativos, os brasileiros mais jovens, são melhores do que os mais jovens dúvida. desses lugares, né? Ok, a gente não tem estrelas como a Arábia Saudita, mas eu não tenho dúvida que os clubes brasileiros são mais competitivos. Agora, do que? Pensando no dinizismo, não há a menor dúvida que qualidade para sair jogando o Sérgio Ramos tem, né? Mas aí tem um outro aspecto que me chama a atenção, e até olhando para o mercado de uma forma geral do Cruzeiro.
Qualidade, não tenho dúvida que tem. E até o aspecto, o Bubu lembrou do calendário e a intensidade do jogo do Diniz. Como é que vai ser sem bola esse Cruzeiro? Se vier todo mundo, Dudu, Bolazzi... Mas o Fluminense tinha um Belinho também, Gabigol, né? Mas tinha jogadores que poderiam oferecer mais intensidade. Mas teve um momento que virou o fio e aí passou o perrengue que passou no Campeonato Brasileiro. Exato. Então, assim, e do Cruzeiro, e aí, além de tudo, seria um elenco ainda mais badalado do que era do Fluminense, que foi construído a partir das ideias do Diniz, mas sem tanta badalação em questão de nomes. Esse Cruzeiro já começa dessa forma, com nomes muito pesados, com um calendário cada vez mais inchado e com uma intensidade sem a bola, que esse é o ponto que eu tenho muita dúvida. E ainda mais com essa sequência de calendário, um elenco que não é novo, embora o Fluminense tenha vencido a Libertadores, como você bem lembrou. Então, esse é um ponto que eu fico um pouco receoso em relação ao mercado do Cruzeiro, apesar de estar qualificando demais tecnicamente o elenco. E aí, fiel, quem achar ruim a opção do Sérgio Ramos, talvez tenha uma opção mais barata no mercado hoje, que é esse cara aqui, ó, do vídeo. Chegou, meteu a boca no trombone, falou poucas e boas aí, ó, da diretoria do Flamengo e tá livre no mercado. É um cara novo? Não é um cara novo, mas é um cara experiente que talvez, se negociar bem, venha por um preço barato e ajude, né? Venha acrescentar. Não tô falando que é o melhor zagueiro do planeta hoje, mas talvez seja uma contratação por um valor baixo, porque ele tá livre no mercado. Melhor do que gastar 5 milhões com o Sérgio Ramos, talvez. O que vocês acham? Vamos ver aí, ó, o que o Davi Luiz falou da diretoria do Flamengo aí. Um jogador com quem o Boto certamente não vai trabalhar agora no Flamengo, que aliás apareceu na tela, que foi ele que levou pro Benfica. Na época do Vitória, né? É o Davi Luiz, que pelo jeito não está saindo muito feliz da maneira com que foi comunicado, ou não foi comunicado. Vamos acompanhar o que disse o Davi Luiz. Acho que talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Então, para mim, saber da minha não renovação, porque eu já sabia muita coisa, porque tinha coisas acordadas com a antiga direção, de coisas verbalizadas já um acordo verbal que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano, que era uma renovação já na mesa, mas conversar por inúmeros fatores, porque a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que é bom pro clube, mas de uma forma muito direta e profissional e humana. E aí tem essa transição de direção, pessoas que ficaram no clube, que têm meu contato direto, que falam comigo, que me ajudaram, que eu ajudei, que tiveram relação comigo. E você ficar sabendo pelo Instagram, se eu não tivesse Instagram, rede social talvez eu não saberia até hoje. Então, eu acho que não foi legal. E aí eu paro para pensar, só tem duas formas. Ou foi intencional ou foi amadora. Não tem outro caminho dessa maneira. E infelizmente não foi da maneira que eu desejava. Mas do fundo do meu coração eu desejo muita sorte ao Flamengo, à nova direção. Nunca é fácil chegar numa casa e ter que arrumar tudo de uma maneira muito rápida. Tô só curtindo as férias, meu. Mas bastante proposta. Tem. Graças a Deus, velho. Uma das propostas foi do Vasco? Não chegou nada formal do Vasco, não. Mas procuraram o teu empresário? Aí eu não sei, que eu nem falei com ele, que ele tá me ligando, eu falo assim, não me enche o saco, eu quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º você fala comigo, só em 2025. Fortaleza. Só em 2025. Acho que não daria um sim para um rival carioca? Acho que não. Por tudo que eu vivi aqui, eu acho que não. Isso aí, rapaziada. Não sei se o Davi Luiz estava puro ali, né? Aparentemente não, mas... Cara, ele falou que tá fora do Flamengo, tá livre no mercado, falou que não vai parar de jogar, Então, talvez, cara, seja uma oportunidade de mercado que dá pro Corinthians, né? Ir em cima ali, reforçar o elenco com um custo baixo. E aí? E vocês? O que vocês acham, cara? Acharam legal a saída do Fagner, do Corinthians? Acharam interessante os valores do Sérgio Ramos aí para vir jogar no Brasil? Vocês acham que vale a pena esse investimento? Ou preferem um Davi Luiz da vida que talvez o investimento seja mais baixo e o retorno talvez seja quase que equivalente? Quero saber a opinião de vocês aí, rapaziada. Deixa o like, beleza? Se inscreve no canal para dar uma fortalecida. E é isso.
Valeu, falou, fiel, é nóis.